O sexto congresso, ele é 23 anos depois do último congresso, o quinto. E há alguns anos também a primeira atividade congressual no país, porque a sétima conferência 78-79 havia sido feita em Tirana, na Albânia. Em 83, o partido está colhendo algumas vitórias, porque houve eleição, não presidencial, mas para vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, onde o PCdoB fez Aurélio Pérez, Haroldo Lima, Aldo Arantes e José Luiz Guedes, deputados federais, pela tendência popular do MDB, já PMDB nesse momento. O PCdoB entrou na tendência popular ainda no MDB, em 82, passa, pela lei de partidos, passa a ser Partido da Mobilização Democrática Brasileira, o PMDB. E outros partidos e outras figuras entraram no PMDB para fazer a mesma tática, de entrismo, de entrar para depois sair. Era tudo combinado isso. O problema é que em 83, semanas antes do nosso sexto congresso, houve o congresso do Partido Comunista Brasileiro. E a polícia estourou o congresso, prendeu todo mundo. Então havia uma preocupação muito grande com a segurança, foi reforçada a segurança do sexto congresso do PCdoB e poucos delegados foram para a plenária final. Teve um processo todo no país, clandestino, em todos os estados, foram eleitas direções estaduais, foi feita uma tribuna de debates, mas a conferência, a parte final, a plenária final do Congresso, do sexto Congresso, foi feita bem reduzida aqui no centro de São Paulo, num prédio no início da Avenida Prestes Maia. E o sexto Congresso foi debatido no país inteiro e a plenária final também, né, onde teve uma homenagem a Karl Marx, que havia acabado de fazer 100 anos de seu falecimento, e 3 grandes linhas políticas determinaram o sexto congresso. Que a ditadura caísse imediatamente, fosse feito um governo provisório para chamar constituinte, para garantir liberdades políticas, liberdades democráticas. Foi feita uma avaliação profunda da experiência do Araguaia e da luta armada. E foi feita uma adaptação, já que o momento era um novo momento democrático no país, foi feita uma adaptação de estatuto, de política de organização para esse novo momento. Logo depois do sexto congresso, iniciou como já dizia o próprio informe político do Congresso, iniciou a campanha das diretas já, que primeiro se perdeu no Congresso Nacional, mas depois ganhou muito fôlego. E o partido mobilizou muito, e a política do partido e do sexto congresso foi muito nesse sentido. O sétimo congresso do PCdoB foi feito em 1988, num momento muito importante. Foi o primeiro congresso legal do partido. Queridos camaradas, delegados ao 7º Congresso do Partido Comunista do Brasil, que aqui chegaram vindo de todos os recantos da nossa pátria. O partido vinha conquistando, tendo conquistas políticas importantes, porque em 23 de maio de 85 foi colocado na legalidade, com um amplo movimento de articulações e de mobilização de massa. Elegeu 5 deputados constituintes no ano de 86, que foram Aldo Arantes, Haroldo Lima, Edmilson Valentim, Lídice da Mata e Eduardo Bonfim. E esse momento era um momento de grande mobilização, de contato com o povo, porque algumas organizações estavam sendo fundadas. Então, a UJS foi fundada nesse momento, um pouco antes, a Corrente Sindical Classista, a UNegro, a UBM. Então, o partido estava num contato com a política de massa de forma muito profunda, muito arraigada, muito enraizada no país e muito do lado do povo.
E em maio de 88, em São Paulo, foi realizado o 7º Congresso do PCdoB. Foi feito um balanço sobre a atividade do PCdoB na Constituinte. Quem fez foi o Haroldo Lima, que foi o líder da bancada do PCdoB na Constituinte. A Elza Munerá fez uma emocionante homenagem a Maurício Grabois, nesse momento, no Congresso. Eu convido a camarada Elza Munerá, que conviveu lutando junto com o camarada Maurício Grabois durante dezenas de anos. Homem de decisão, coragem e firmeza na luta política, ideológica e teórica. Maurício Grabois foi um dos principais organizadores do movimento guerrilheiro do Araguaia. O informe do João Amazonas, o informe político, tinha por título: Brasil está numa encruzilhada política, ou a ditadura e o entulho da ditadura, o entulho ditatorial. Era colocado fim nisso, ou então o Brasil ia passar um longo período ainda sem que tivesse justiça social, aprofundamento democrático e soberania nacional. Então, o discurso dele foi um discurso muito, muito empolgante, tem vídeo desse discurso. O Rogério Lustosa fez uma intervenção sobre a importância da luta de ideias naquele momento, né? O fim dos anos 80 é um ano de muitas mudanças e muitas ideias postas, e a gente não podia cair no canto da sereia que alguns partidos e alguns intelectuais de esquerda e comunistas e tudo mais estavam caindo, né? Ele fez uma intervenção nesse sentido. Devemos, sempre que possível, procurar os meios mais modernos para o nosso trabalho, mas sabendo que não estão neles, e sim no conteúdo de nossos argumentos, a chave para conquistar e mobilizar os trabalhadores. O Renato Rabelo apresentou o projeto de programa do PCdoB, um programa mais extenso, não como foi o Manifesto Programa de 62, mas um programa mais extenso, mais de uma dimensão política e de extensão de texto também, mais parecido com o do 4º Congresso de 1954. Então, para ver como tanto a luta interna dos anos 50 e a ditadura militar colocou o partido em situação difícil, né, que estava retomando profundidade de trabalho ainda só nos anos 80 mesmo, né? E a Jô Moraes fez uma intervenção especial sobre a luta pela emancipação da mulher. A última intervenção tinha sido feita por Iracema Ribeiro em congresso, né? Feita por Iracema Ribeiro no 4º Congresso, né? Então, 34 anos antes, né? Para mostrar como esse período de ditadura foi difícil para o partido. Esse programa apresentado pelo Renato uma evolução histórica do último século. Ali estava se homenageando, festejando os 100 anos da abolição da escravidão. Então essa discussão era muito forte. O programa faz um panorama sobre a situação política, econômica e social do país nesse século e coloca o imperialismo como o grande responsável dos principais problemas que o país tinha, e a América Latina e outras partes do mundo, e o socialismo como solução, né? Então é assim que o programa pode ser resumido. A palavra de ordem do Congresso, as duas palavras de ordem principais do Congresso eram fora Sarney e eleição direta em 1988. Essa discussão estava sendo colocada ali, acabou sendo em 89, mas se pedia que fosse em 1988, já que a segunda parte do governo Sarney houve um rearranjo das forças ligadas à ditadura, às classes dominantes, que acabaram invertendo um pouco a ordem do que foi o começo do governo Sarney. E foi eleita uma direção, um comitê central, de camaradas que tiveram uma grande responsabilidade nas próximas décadas de lutar, fazer um enfrentamento do neoliberalismo, de evoluir
melhorar e atualizar a teoria marxista. Então eles tiveram, e de grandes embates que virão nos anos 90, é um conjunto de camaradas que passaram a dirigir o partido após o 7º Congresso, de muito valor.